Aleluia, glória a Deus, Deus nos abençoe. Conseguimos lá, né? Carol, glória a Deus, conseguiu também. Nós vamos estar conectados aí também pelo Instagram. Abre comigo lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Romanos capítulo 8. Tá dando baixa conexão. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Amém? Glória a Deus. O pessoal está fazendo manutenção aqui nas nossas internet aqui, da nossa área aqui. Se cair um pouco, não assusta não, né? Nós voltamos. Que não vai ficar sem a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Você que achou, dá um sinalzinho aí de glória a Deus, para que Deus venha nos ajudar. Amém? Aleluia. Aleluia. Diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que interessante que o texto já nos fala. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. Nós somos os seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tornaremos parte da sua glória. Olha que texto interessante que Paulo ministra para nós, dizendo o seguinte: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês são guiados pelo Espírito de Deus? Vocês são guiados pelo Espírito de Deus? Se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, tem uma promessa aqui que não é do pastor Anderson, é de Deus. A palavra diz que quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, a primeira palavra que eu quero liberar aqui para mim e para você é: você é filho de Deus. Não aceite menos do que isso. Deus tem uma palavra poderosa para mim, Deus tem uma palavra poderosa para vocês. E eu peço que você até o final fique conosco. Fique conosco. E se possível, vai convidando mais pessoas aí, para que possam ser ministrados por essa palavra. Amém? Fique conosco. Quando eu descubro quem Deus é, preste atenção nisso. Quando eu descubro quem Deus é, Ele me revela quem eu sou. Eu li essa frase um tempo atrás e achei muito interessante, porque automaticamente nós lembramos de Paulo. Paulo, quando descobriu verdadeiramente quem Deus era, ele descobriu quem ele era de verdade. Deus revelou quem ele era de verdade. Ele era um homem que tinha um potencial enorme dentro do seu coração, dentro do seu ministério, e através da obediência de Paulo, através da fidelidade de Paulo, Deus fez coisas grandes, Deus fez coisas maravilhosas através da vida dele. Mas para isso, Paulo verdadeiramente precisou descobrir quem era Deus. E aí Deus se revelou quem ele era. Pois Paulo, na sua carta aos Romanos, dá uma explicação extraordinária ao declarar o seguinte: pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo dizendo: pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O homem, em sua essência, já nasce com o pecado por causa da atitude de Adão e Eva. Mas pastor Anderson, não foi eu que pequei, foi Adão e Eva. Mas nós somos descendência de Adão e Eva. Existe uma essência dentro de nós. Por isso que muitas vezes nós nos empolgamos para pecar, nós inclinamos para pecar, nós nos inclinamos para vacilar diante desse Deus que é tão poderoso, querido. Por isso que muitas vezes o pecado ele nos convida
Por isso que muitas vezes nós temos a curiosidade ao descobrir o pecado, ao cheirar o pecado. O cheiro do pecado está constantemente perto de nós. E você vai entender nesse texto, querido, que o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece isso. Ele vai reconhecer isso em algum momento da tua vida. A curiosidade do casal fez eles serem expulsos do Jardim do Éden, que era um lugar chamado de paraíso. Você tem noção do lugar que eles foram expulsos? Eles foram expulsos de um lugar que era chamado paraíso, querido. E não era um paraíso construído por mãos humanas. Era um paraíso construído pelas mãos de Deus. Então ali você já começa a imaginar, querido, que coisa maravilhosa que devia ser aquele jardim, aquele paraíso, o lugar onde Deus colocou um homem e uma mulher para ali viverem em paz, para ali cultivarem, para ali plantarem, para ali dar nome aos animais, para viver em paz com Deus. E no virar do dia, o próprio Senhor iria ter um encontro com eles. Todo dia, na viração do dia, o próprio Deus vinha para falar com Adão e Eva. Então aqui você já tem que ter a noção da segunda coisa importante para nós. Ter noção do lugar que Adão e Eva pecou. Quando nós imaginamos um paraíso, querido, que coisa maravilhosa. Quando nós temos a oportunidade de visitar um lugar bonito, um lugar cheio de árvores, frutas, lagos, mares, nós já ficamos deslumbrados. Agora imagine algo preparado verdadeiramente na sua essência pelo próprio Criador. Então a essência do bem, a essência do mal, a curiosidade para sempre se inclinar para o mal está dentro de nós. Porque a curiosidade do casal fez eles serem expulsos do paraíso. E a nossa curiosidade tem nos expulsado de muitas coisas, que foi o próprio Senhor que nos pediu para não avançarmos, para não inclinarmos. A curiosidade tem atrapalhado muitas pessoas nos dias de hoje. Paulo era um homem muito transparente. Paulo era um homem muito transparente quando falava da sua dificuldade do passado, das suas dificuldades em continuar firme na presença do Senhor, em continuar avançando para um propósito de Deus. Paulo era transparente, se sentia muitas vezes super espiritual, correto demais, santo demais, conhecedor da palavra e culto. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, quando ele caiu do cavalo literalmente, quando ele ficou cego e teve um encontro com Jesus, quando ele levantou daquele chão, nunca mais ele foi o mesmo homem, querido. Nunca mais ele foi a mesma pessoa. Então não espere cair para você mudar a sua vida diante de Deus. Não espere ficar cego para você mudar a sua vida diante de Deus. Não espere Jesus te dar uma exortada para você mudar a sua vida diante desse Criador. Paulo ele precisou de passar por esse processo. Ele precisou verdadeiramente ser moído para entender que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía, todos os seus dons, todos os seus conhecimentos, não era nada diante daquele Deus que era tão poderoso. Seguir pessoas por causa de uma nova doutrina, que era uma doutrina tão bonita, uma doutrina que falava muito mais de Deus do que da doutrina dos homens, onde a misericórdia do Senhor, onde homens foram curados, onde homens foram libertos, onde homens e mulheres foram restituídos. Como que poderia existir no meio do povo de Deus um homem com um coração tão duro? Mas Paulo ele precisou verdadeiramente cair do cavalo para ele entender que depois desse encontro com Jesus, quando ele levantasse, nunca mais ele seria o mesmo homem. E aqui fica uma dica então, querido. Não espere passar uma dificuldade para seguir a Jesus Cristo. Amém? Se você está do lado de alguém aí, fala para ela, não vamos esperar passar por uma dificuldade para seguir a Jesus. Tem muita gente, irmão, que está esperando passar uma grande dificuldade para seguir Jesus. Você não precisa passar por isso, querido. Basta ir de encontro a Jesus. Pastor, mas eu estou arrasado, eu estou cansado, eu estou ferido. Querido, vai de encontro com aquele que tem poder para mudar a sua vida, mudar o seu destino. Paulo não foi de encontro a Jesus. Ele tinha ido para matar pessoas, perseguir pessoas, prender pessoas. Mas no meio do caminho, Jesus o pegou, querido.
No meio do caminho ele precisou de cair do seu cavalo, ele precisou de ficar cego, ele precisou de ouvir a voz de Jesus. No momento da sua dificuldade, Jesus o parou. Será que você precisa passar por uma grande dificuldade para você seguir a esse Deus que é tão poderoso na minha e na sua vida? Não precisa disso. Em Romanos 7, capítulo 15, e os versículos 21 e 24, Paulo declara o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio medo de agir. Paulo dizendo, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Assim eu sei, o que acontece comigo é isso: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz. Ele dizendo, como eu sou infeliz. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Paulo, ele era transparente demais. Ele sabia que muitas daquelas coisas que ele não queria fazer, ele fazia. Que aquelas leis que ele achava tão bonita, muitas vezes a mente dele era transicionada para fazer coisas diferentes. E ele vai e declara, como eu sou infeliz. E aí ele vai e me lança, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Lógico que Paulo sabia quem poderia livrá-lo. Esse alguém era Jesus Cristo de Nazaré. E nós, será que nós sabemos quem pode nos livrar da morte? Querido, você que está nos ouvindo aí pelo Instagram e pelo Facebook, você ainda que não levantou suas mãos e aceitou a Jesus Cristo como seu único Salvador, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que você tem noção quem verdadeiramente pode te salvar da morte? Será que você tem noção quem pode livrar você da morte? É pesado isso. Paulo, lógico que ele sabia quem poderia livrar ele da morte, querido. Mas ele era transparente, ele abriu o coração. Como eu sou infeliz. Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? O bem que eu preciso fazer, o bem eu não consigo. E o mal está sempre diante de mim, sempre diante de mim. Coisa linda que Paulo declara, querido. Por isso que eu amo esse homem. Ele era muito transparente com as suas dificuldades, e tem muita gente escondendo as suas dificuldades diante de Deus. Paulo era transparente, ele falava o tempo todo, falou, cara, mesmo eu tendo um encontro com Deus, eu ainda faço coisas que eu não queria fazer, eu penso coisas que eu não queria pensar. O bem que eu tenho que fazer, muitas vezes eu não faço. Como eu sou infeliz, e quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Estamos sendo desafiados, irmãos, então a mudar a nossa mentalidade nessa noite. Hoje, muitos estão aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal das suas vidas. Muitos estão aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas muitos não querem o estilo de vida que Ele nos pede para viver. Muitos não querem. Como assim, pastor? Na primeira dificuldade, muitos o abandonam, como Pedro fez. Muitos lhe vendem, como Judas fez. Muitos não sabem quem ele é de verdade, como João Batista fez. Muitos duvidam, como Tomé fez. Muitos tentam barganhar com Jesus, como Tiago e João fizeram, ao pedirem para sentar um na direita e o outro na esquerda, quando Jesus fosse para a glória. Querido, tem gente que não sabe quem é Jesus. Tem gente que mesmo levantando as mãos e aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem mente de escravo, uma mentalidade de escravo. As pessoas vendem Jesus, as pessoas negam Jesus, as pessoas não sabem quem é Jesus. Não sabem. Não sabem. Barganham com Jesus o tempo todo. E aí entra uma dificuldade muito grande no coração dessas pessoas. Muitos tentam barganhar, muitos tentam se esconder. Não conhecem quem é Jesus de verdade. Então existe um desafio aqui para nós. O desafio continua quando nós lembramos que é possível vencer o pecado que existe dentro de nós, lutando constantemente contra a carne. O desafio, querido, nessa noite é entender que nós temos que lutar constantemente com a nossa carne.
E sabe como? Deixando o mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo agindo em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Paulo já declarava isso, querido. Paulo já declarava isso dizendo: se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Romanos 8, 11. Olha que interessante isso. Paulo dizendo, querido, deixa o Espírito que vivia em Jesus viver em vocês. Deus está nos dizendo, deixa o Espírito que viveu em meu filho viver dentro do teu coração, Anderson. Será que você pode declarar isso para a tua vida? Que você quer deixar nessa noite o Espírito do Senhor morar dentro de você, para que você venha ter vida, e vida em abundância. Mas pastor, eu já aceitei a Jesus, mas será que Jesus está morando dentro de nós? Será que nós somos verdadeiramente templo do Espírito Santo? Continuando o texto, querido, para ficarmos de pé, nós precisamos caminhar com fidelidade à Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É praticamente impossível caminhar e ficar de pé sem a presença desses três em nossas vidas. Uma vez que a nossa vida cristã precisa de pilares. E os três são pilares para sustentar a nossa fé, querido. Como fez com Paulo e outros homens e mulheres de Deus. Tem muita gente que não entende que o Deus Trino é um pilar para a nossa vida, querido. É Ele que nos sustenta. É Ele que não nos deixa cair. Naquele momento, quando tudo vai desmoronar, o pilar é tão forte que nós não vamos ser destruídos. Porque nós precisamos de construir a nossa casa na rocha e não na areia, como a palavra de Deus tem nos ensinado. Tem muita gente fazendo morada em areia, e Deus quer que você construa a tua morada numa rocha, que é Jesus. Que você fique firme em Jesus e não se abale por qualquer coisinha, querido. Não fique chateado por qualquer coisinha. Em Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele vai desafiando a comunidade de Romanos o tempo todo, dizendo assim: querido, eu vacilava, eu errava, eu pecava, eu tinha os meus problemas, eu tinha minhas dificuldades, mas eu renovei a minha mente quando eu tive esse encontro com Jesus. E quando eu tive esse encontro com Jesus, e não com aquele Deus falso, e não com aquele Deus que tinha uma vingança dentro de mim, eu descobri o que era boa, agradável e a perfeita vontade do meu Pai. Não era dos homens, porque os homens me faziam matar, me faziam ser um homem violento, mesmo que eu achasse que estava falando no nome do meu Pai. Mas quando eu tive esse encontro com Deus Todo-Poderoso, eu descobri qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para poder discernir qual é a vontade de Deus, irmãos, qual é o seu plano de amor para nós, Paulo nos diz que é fundamental que a nossa mente seja transformada segundo o novo homem, que é Cristo Jesus. O novo homem que eu estou ministrando para você, não é você olhar para mim e falar assim: eu quero ser igual o pastor Anderson, está amarrado em nome de Jesus, porque eu peco, eu vacilo, eu dou minhas vaciladas, mas Deus está nos desafiando assim: tenha uma mente transformada como Jesus, do novo homem, e não do velho homem que era Adão. Tenha do novo homem, porque o velho homem, nós ainda ficamos nos inclinando para o mal, somos violentos, nós não conseguimos discernir o bem e o mal, mas quando nós temos a mente de Cristo, querido, tudo muda, e é interessante isso, tudo muda na nossa vida. Será que você quer continuar tendo a mente de Cristo na sua vida, querido? Será que você está entendendo o que é ter uma mente de Cristo? Paulo, ele reconhecia que quando ele teve um encontro verdadeiramente com Deus, ele entendeu que era ter uma vida boa, agradável e perfeita diante dele.
Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo muito, querido, e Deus lá na glória pode chegar para mim e para você e falar assim, ó, vocês não fizeram nada. Vocês não fizeram nada. Não é fácil viver o evangelho que Jesus Cristo nos deixou. O problema é ser modelo dele. Já que para sermos discípulos fiéis, nós precisamos ser modelos dele. Assim como Paulo declarou, olha que coisa interessante que Paulo declarou aqui. Paulo um dia virou para eles e falou assim, querido, nós precisamos ser modelos de Jesus. Como assim? Paulo vai lá e faz um desafio para ele. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Doído, né? Olha que Paulo ministrou, querido. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele sabia o que ele estava transmitindo para aquelas pessoas. Era o amor de Cristo. Era o cuidado de Cristo. Era o que verdadeiramente Cristo queria que aquela comunidade vivesse. Hoje, ao levantar, ao ligar a TV, nós vimos aquela reportagem ridícula de 2 seguranças, mais pessoas gravando. A violência não era somente ali uma questão de ser um homem negro. Ali era uma questão de ter um ser humano sendo agredido covardemente. E é justamente essa mentalidade que Deus me traz agora aqui, que é justamente isso que o inimigo tem feito na vida de muitas pessoas. Como que pode o ser humano chegar naquele ponto e não ter uma mente renovada, ter uma mente transicionada para fazer o bem? Será que quando aquelas pessoas perceberam que aquele homem já estava dominado, independente do teu erro, querido, independente do teu erro, independente do erro que estava acontecendo antes, depois, o que aquele homem fazia, o que ele deixou de fazer? Será que aquelas pessoas, ao perceberem que aquele homem já estava dominado, será que a misericórdia não entrou na vida daquelas pessoas? Mas enfim, ter uma mente renovada, querido, transicionada, requer muito mais do que simples palavras, porque palavras falam, mas atitudes gritam. Isso é a verdade do evangelho nos dias de hoje. Então Paulo olha para eles dizendo o seguinte: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando aceitamos a Jesus Cristo, algo importante tem que acontecer, que é mudar a nossa mentalidade de escravo para filhos, irmãos. Uma vez que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo avisava as pessoas dizendo: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Olha que coisa linda, querido. Volto a repetir, Romanos 8, capítulo 15, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Será que você pode digitar aí Abba, Pai? Será que você crê nesse Deus que é tão poderoso para a sua vida, para o teu ministério, e declarar: Abba, Pai? Você não é mais escravo, agora você é filho, e por você ser filho, você pode declarar: Abba, Pai, com fidelidade, com amor e com cuidado. Abba, Pai, sobre nós. Essa é a promessa. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Todo encontro com Deus, irmãos, causa uma mudança. Todo encontro com Deus causa uma mudança. Hoje é um dos dias desses encontros. Hoje é o dia que as promessas do Salmo 118, versículo 24, declara: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegramo-nos nele, não em homens. Se alegra no Senhor, querido. Tem muita gente se alegrando em homens e não se alegrando em Deus. Se alegra em homens, se alegra em Deus e não em homens. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Deixa anotado aí, Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijamo-nos e alegramos nele. Só para finalizar, querido, o texto que lemos nos chama a atenção para três coisas poderosas que são. Primeiro, ser filhos de Deus. Ser filho de Deus significa aqueles que nasceram outra vez, conforme o texto de Gálatas 3, versículo 26, que diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Precisamos aceitar a Jesus Cristo para que a paternidade eterna venha fazer sentido em nós. Ah, mas eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus, querido, mas você só vai ter o entendimento disso. Só vai ter o entendimento disso quando você levantar as suas mãos e aceitar a Jesus Cristo realmente como seu único e suficiente Salvador. Aí sim você pode falar que você é filho de Deus. Amém? Amém? O segundo é ser herdeiro. Ser herdeiro significa receber algo através do direito de filiação. Segundo o texto que lemos, nós podemos ser herdeiros de muitas coisas, boas ou ruins, mas de filhos, somente aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a primeira promessa é ser filhos de Deus, o segundo é ser herdeiros, e o terceiro é muito importante, isso geralmente muitos pastores não gostam de pregar, é o sofrimento. É o sofrimento. Na vida com Deus através de Jesus Cristo, irmãos, é assim conforme a palavra de Deus diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? João 16:33. Lógico que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós vamos passar mal, nós vamos ter dificuldades, vamos passar por problemas, guerras, dificuldades. Mas uma coisa é quando nós passamos com Deus, outra coisa é quando nós passamos sem Deus. E será que nessa noite você está passando as suas guerras com Deus ou sem Deus? As suas lutas com Deus ou sem Deus? As suas dificuldades com Deus ou sem Deus? Tem muita gente que está passando por isso tudo sem Deus. Essa semana eu estava esperando uma aula de discipulado com um pastor muito amado, um pastor muito querido, e de repente a minha esposa falou algo comigo, eu falei algo com ela que aquilo não foi muito legal, porque no calor da emoção a gente passou um problema aqui, estava recebendo algumas mensagens, aquilo estava machucando meu coração, algumas mensagens que estavam chegando, e ela no momento de preocupação comigo, eu fui e falei uma palavra com ela, ao ponto eu vi que ela não gostou. Mas o Espírito Santo não deixou eu pedir desculpa para ela naquele momento ali. E depois, no meio do discipulado, o pastor foi e deu uma palavra sobre isso, dizendo assim: não jogue a sua expectativa em homens, porque todas as vezes quando nós jogamos as nossas expectativas em homens, nós nos frustramos. Mas quando você joga toda a sua expectativa em Deus, nada nem ninguém pode te abalar, querido. Nada nem ninguém. Paulo, ele entendeu isso. Porque mesmo ele sendo humilhado, mesmo ele sendo preso, passando dificuldades, passando por problemas, sendo envergonhado, sendo humilhado, ele jogou toda a sua expectativa em Deus. E quando ele jogou a sua expectativa em Deus, querido, nada nem ninguém parou o ministério daquele homem, querido. E ele fez o que fez. Se o evangelho de Jesus Cristo chegou até nós, porque Paulo, ele lutou muito, ele fez muito para que o evangelho de Deus chegasse até a nós. Amém? Glória a Deus, querido. Você crê nisso? Eu agradeço a Deus pela tua vida, eu agradeço a Deus pelo teu ministério. Que você nessa noite possa entender algo que é muito interessante. Uma vida com Deus não quer dizer que você não vai ter problemas ou dificuldades, ou não vai ter enfermidades. Mas uma coisa é quando você passa com Deus, outra coisa é quando você passa sem Ele. E com quem você quer passar? As suas dificuldades, seus problemas, as suas alegrias. Com Deus ou sem Deus? Eu falo para você, passe com Deus, porque tudo vai ser diferente. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você. E desde já eu quero ministrar que você venha ser um filho e uma filha de Deus abençoada por Ele. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero louvar o teu santo e poderoso nome, Deus. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor que nós queremos servir. Nos ajuda a ter uma renovação de mente, a reconhecer que nós somos filhos de Deus e não mais escravos. E que o Senhor nos ajude nessa noite, ó Pai, a se fortalecer todos os dias na sua palavra, Pai. Todos os dias, ó Deus, nesse ministério. Mesmo com todas as dificuldades e problemas, ó Deus, que nós vamos passar. Que o Senhor segure as nossas mãos e nos dê força nessa noite. Seja abençoando cada homem, cada irmão que se prontificou, Pai, de ser ministrado por essa pregação. E que tudo aquilo que eu não consegui chegar no coração deles, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor os revele nessa noite. Que
Que o Senhor esteja abençoando cada um deles, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, amados. Se possível, compartilhe essa mensagem aí com uma pessoa muito querida sua. Amém? Deus os abençoe. Shalom, shalom. Amém.